Oi, eu tô de volta, sim, você não ouviu errado, depois de mais de 4 meses, acho que 5 meses até desde que eu postei o último vídeo, que eu resolvi terminar esse vídeo daqui, que eu tinha começado há 3 meses atrás. Olha que incrível, olha como eu sou trabalhador. Então, vamos pro vídeo, né? A gente já discutiu aqui aviões que não tem fuselagem, né? As asas voadoras, que são literalmente só uma asa, basicamente, que voa, né? Asas voadoras, faz sentido o nome. Mas será que existe, tipo, o completo oposto disso? Uma aeronave que não tenha asa, que seja, tipo, uma fuselagem voadora? Por mais contraditório que isso pareça, tem algumas criações que dá pra chamar de avião sem asa. Que nem a música lá da... Eu esqueci o nome dela, Adriana Calcanhoto? Não me dá copyright. Nossa história começa com Alexander Lippisch. Lippisch nasceu na Alemanha e planejava fazer faculdade de artes, mas veio a Primeira Guerra Mundial e ele teve que prestar serviço militar. Isso lembra alguém, né? Um pouco com a história um pouco parecida. Ele atuou como mapeador em missões de reconhecimento aéreo e foi aí que o pequeno Lippisch foi contaminado pelo famoso Aerococcus e se apaixonou por voar. Depois da guerra, trabalhou na famosa Zeppelin, ajudando na construção dos enormes dirigíveis. Algum tempo mais tarde, ele começou a fabricar seus próprios aviões, que no início eram só uns planadores meio michuruca aí, mas ele também começou a experimentar conceitos novos envolvendo formatos de asas diferentes, tipo o que viria a se transformar na asa delta, né? Aquela asa triangular que a gente já falou no vídeo. Em 1939, ele foi chamado para trabalhar na famosa Messerschmitt, onde se destacou projetando o Messerschmitt Me-163 Comet, que eram movidos a motores a foguetes, né, pequenos motores a foguetes. Lippisch também tinha o projeto de uma aeronave supersônica na década de 40, olha que moleque ousado. Mas a única coisa que conseguiu sair disso foi mais um planador Michuruca dele de testes. Por quê? Porque a guerra acabou e os alemães perderam. E aí ele ficou sem recurso nenhum para continuar com o projeto dele. Lippisch foi levado para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra ter acabado na Operação Paperclip. Para quem não lembra, a Operação Paperclip envolvia pegar os cientistas engenheiros da ex-Alemanha nazista e levar para os Estados Unidos. É basicamente roubar todo mundo inteligente lá da Alemanha para os Estados Unidos. Lippisch começou a trabalhar na Convair, aquela fabricante de aviões dos Estados Unidos que fez o Convair 880 e tal, mas isso já é bem depois. Ele começou a trabalhar na Convair e lá conduziu o programa do primeiro avião movido a jato com asa em formato delta. O único protótipo foi construído, o XF-92A, ou XF-92A, não sei. Os testes com essa aeronave levaram a Convair a usar essa mesma asa em vários projetos entre os anos 50 e 60. Nessa época, o Lippisch foi trabalhar na Collins, uma companhia de rádio que tinha uma divisão aeronáutica. Foi aí que ele começou a desenvolver veículos de efeito solo, como aqueles ecranoplanos soviéticos gigantes, né? Só que os do Lippisch eram bem menores. Disso saiu o Collins X-112, que tem um design de asa delta invertida e com ângulo anédro grande, que para quem não sabe, o ângulo anédro é o ângulo de inclinação da asa do avião no plano vertical, ou seja, se a asa tá meio virada para cima ou virada para baixo, entendeu? E também esse Collins X-112 tinha uma cauda em T. Essa combinação proporcionou extrema estabilidade e o projeto foi um sucesso. Mas aí o câncer bateu na porta de Lippisch. Ele sofreu de câncer por um tempo e teve que parar com os seus projetos e sair da Collins. Foram tempos difíceis, mas ele conseguiu se recuperar em 1966 e retomou o projeto do seu mini cronoplano agora com a empresa alemã Rheinflugesbau, né? Ele já tinha voltado para a Alemanha, dando origem ao X-113, o mini cronoplanozinho. Ele tinha um design parecido com o do X-112, só que era muito mais avançado. Esse mesmo conceito de asa delta em anedro e cauda em T também ainda é usado hoje em aeronaves para transportar passageiros entre as ilhas ao redor da Singapura. É o Airfish, como é chamado, e é o único veículo de efeito solo que ainda está ativo. Olha só que legal. Tá, agora vamos finalmente falar do avião sem asa em si. Enquanto o Lipp estava ainda na Collins, né, estava trabalhando na Collins, ele começou a pensar em algo que chamou de Aerodyne. Esses projetos dele até que avançaram bastante, alguns chegando até na fase de fabricação de protótipo não tripulado. O Aerodyne não tinha asa, e para sair do chão eles usariam a combinação de direcionamento de empuxo dos motores, olha só, coisa que sai de caça hoje em dia, e uma força de sustentação gerada pela própria parte de dentro da fuselagem,
que era como um rolo de papel higiênico gigante. Essa aeronave teoricamente poderia decolar e pousar na vertical e manter um voo estável mais rápido do que as aeronaves VTOL da época, né? As aeronaves que decolavam e pousavam na vertical. Foram construídos protótipos usados para testes em túneis de vento, mas não há nenhum registro oficial de que o Aerodyne realmente tenha voado. Embora tenha essa foto aí bem sensacional do Lippisch do lado do... Eu acho que é o Lippisch, né? Posso estar enganado. Do lado do Aerodyne. Em 1959, o Lippisch recebeu a patente dessa sua criação bizarra e planejava continuar com o projeto, chegando a desenhar alguns modelos diferentes. Mas aí, como eu falei, né, o câncer veio e ele também não conseguiu levar o Aerodyne para frente. Até que a Dornier, aquela dos aviões anfíbios, né, de 800 motores, 200 asas, 1 milhão de negócio estranho na fuselagem, mostrou interesse e convidou o Lippisch depois dele se recuperar para tentar fazer uma segunda versão do avião sem asa. Mas o máximo que eles conseguiram foi fazer um modelo em escala não tripulado. E esse aí realmente fez alguns voos de teste, porém as Forças Armadas da Alemanha perderam interesse dando preferência para os helicópteros, né, que estavam se tornando cada vez mais populares. E o projeto não serviria para aplicações comerciais também, então foi abandonado completamente. Hoje você pode encontrar ele no Museu Aeronáutico Flugverkehrsverein, não sei falar isso, mas deve ser algo parecido, na Alemanha. Lippisch morreu em 1976, aos 81 anos, e foi incorporado no Hall da Fama Aeroespacial Internacional. Agora não tem como eu falar de avião sem asa e não citar os projetos da NASA de Lifting Body. Lifting Body significa literalmente corpo que gera sustentação. E é uma aeronave que não tem uma asa convencional e toda a sustentação vem da própria fuselagem, da própria parte de baixo da fuselagem. A NASA construiu vários protótipos durante a década de 50 e 60 para testar esse conceito, com o objetivo de talvez desenvolver uma espaçonave assim, porque uma espaçonave sem asas não sofreria tanto as forças da resistência do ar, e também teria menos áreas frágeis que precisariam resistir ao calor intenso da reentrada. O primeiro monstrinho foi o M2F1, desenhado por uma fabricante de planadores chamada Briegleib, com um financiamento da NASA. Como o orçamento que eles tinham era de apenas $30.000, o projeto foi bem gambiarrento. Por exemplo, eles usaram materiais comuns para fuselagem, como madeira, alguns tubos de aço, sei lá, e trens de pouso de um Cessna 150. E os primeiros testes aerodinâmicos foram feitos puxando o bichinho com um conversível, um carro, literalmente, no Lago Seco de Rogers, perto da base aérea de Edwards. O carro quase nem era rápido o suficiente para levantar sequer o trem de pouso frontal do M2F1, e eles precisavam de algo com mais potência. Então, o carro que eles estavam usando, né, o Pontiac Catalina, 1963, foi modificado, fazendo com que a NASA fosse a única empresa do governo a possuir um Muscle Car modificado como veículo de testes oficial. Depois que o M2F1 foi bem sucedido nos testes, ele foi levado para voar de verdade agora, rebocado por um Douglas DC-3. Para isso foram feitas algumas adições, como colocar um assento ejetor, né, caso alguma coisa desse errado, e pequenos foguetes na parte de trás, se precisasse manter um pouco mais a altitude na hora do pouso, né, se ele estivesse descendo muito rápido para pousar, ele ativaria esse foguetinho e ele voaria mais um pouco. O M2F1 cumpriu seu propósito de testes e desde 2015 ele está em exposição no Air Force Flight Test Museum, na base aérea de Edwards. O sucessor do M2F1 foi o M2F2, faz sentido, né, o 2 vem depois do 1. Ele era bem simples, o M2F2 era bem simples como o modelo anterior, mas pelo menos esse tinha um pouco de dignidade de ser feito de metal. Em 23 de março de 1966, o M2F2 fez um voo carregado por um B-52, mais ou menos como os pais ensinam a criança a andar de bicicleta, sabe? Mas um mês depois, ele já estava fazendo voo de teste sozinho, né? O B-52 levava ele lá em cima e soltava e ele vinha pousando na base. Ele era guiado pelo piloto Milton Thompson e depois por Bruce Peterson. Em voos planados, ou seja, sem usar o motor, o M2F2 atingiu velocidade de mais de 700 km por hora, olha só. Num desses voos, o nosso querido piloto Bruce deu um catrapo no Lago Seco. O que aconteceu foi o seguinte, começou uma oscilação na rolagem, que ele teve muita dificuldade para controlar, e quando finalmente conseguiu estabilizar, percebeu que tinha um helicóptero bem na sua frente, em rota de colisão. Então ele achou bem melhor desviar e jogar o avião pro lado para pousar na área do Lago Seco fora da pista. Como o Bruce não conseguia ver direito a distância que estava no chão, ele deu um belo de um pouso estilo Ryanair e acabou capotando. Bruce foi levado para o hospital, sobreviveu, né? Incrivelmente ele sobreviveu, passa bem, mas infelizmente perdeu a visão do olho direito. Em defesa dele, o avião, se é que pode ser chamado de avião aquilo, era instável e praticamente incontrolável em baixas velocidades, porque ele literalmente não tinha asa.
e isso que causou a oscilação. A equipe da NASA que estava trabalhando com o projeto seguiu para seu próximo protótipo, o M2F3, que era quase a mesma coisa. Porque na verdade era a mesma coisa, já que eles construíram o M2F3, eles fizeram das partes que sobraram do protótipo anterior que tinha se acidentado, né? Eles reconstruíram e colocaram a única diferença notável entre os dois, que era meio que uma barbatana a mais no meio, um leme a mais, né, para melhorar a estabilidade. Aprendendo com os erros, né? Enfim, ele surpreendeu e voou muito melhor do que seu antecessor, inclusive atingindo velocidade de Mach 1.4 nos voos, uma vez e meia a velocidade do som, ou seja, um pouco mais de 1.500 km por hora. O bicho era rápido. O seu sucessor foi o X-24, que começou a ser desenvolvido em 1963. O primeiro X-24, o X-24A, era bem parecido com o M2F3, só que seu corpo era um pouco mais arredondado, né? Tinha uma carenagem mais suave, mais aerodinâmica. O Major Gerald Gentry pilotou ele no primeiro voo planado em 17 de abril de 1969, e em 19 de março, no primeiro voo com motor, ele atingiu a velocidade máxima de 1.670 km por hora. Já o X-24B, né, a segunda versão dele, era completamente diferente, mas tem o mesmo nome porque ele é o próprio X-24A, só que com aerodinâmica remodelada, né? A única coisa que mudou foi o exterior. Ele fez um total de 28 voos de teste, que consistiam na aeronave ser soltada por um bombardeiro, voar um pouquinho com o motor e depois planar até pousar na base aérea. Lembrando, todo esse programa era para testar o conceito de uma espaçonave, que diferente das cápsulas da época, né, que sempre voltavam de paraquedas e caíam no mar, pudesse pousar na Terra de maneira controlada, só que sem precisar de asas, já que essas asas quebrariam facilmente na reentrada da atmosfera. Mas será que todo esse trabalho não serviu para nada? Sim, mas também não, mais ou menos. Grande parte dos estudos desse programa foram aproveitados para as famosas ônibus espaciais. Provavelmente eu vou fazer um vídeo dedicado só a essas espaçonaves, né? Porque é um negócio muito legal, vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Mas o ônibus espacial já era considerado pelos seus pilotos como um tijolo voador por causa da aerodinâmica, né? Isso ele com asa, imagina se não tivesse asa. Ele cairia que nem uma pedra, literalmente. Além do ônibus espacial, na década de 90 teve um protótipo construído pela NASA, junto com a Scaled Composites, a empresa lá do Burt Rutan, o design aeronáutico. Ele fez 2 voos de teste esse protótipo, o X-38. Isso era para ser meio que um veículo de escape de emergência para a Estação Espacial Internacional, que poderia carregar 7 astronautas, ou seja, ele docaria na Estação Espacial, né, se prenderia na Estação Espacial, que ainda estava sendo construída naquela época, e ficaria lá, e se tivesse alguma coisa, se tivesse algum problema com a Estação Espacial, ele seria meio que um bote salva-vidas, né, voltando para a Terra. Mas o programa foi cancelado em 2002 por inviabilidade dos custos, e também porque era muito mais fácil fazer apenas uma cápsula de escape do que isso. Outros conceitos similares, como o X-33 da Lockheed Martin, o EADS Phoenix da Europa, o Clipper da Rússia e o Multi-Unit Space Transport and Recovery Device, ou Mustard, né, mostarda, se você for traduzir, da BAC, a mesma fabricante lá do Concorde, né. Todos esses foram apresentados, mas nenhum passou por uma fase de testes mais avançada. Porém, contudo, todavia, engenheiros da NASA voltaram àquele X-38 que foi cancelado e fizeram o HL-20, que não passou de um modelo em tamanho real não motorizado. Mas, por volta de 2010, a NASA anunciou que estava trabalhando em um veículo aeroespacial baseado no HL-20 e seria construído pela Sierra Nevada Corporation. Em novembro de 2017, nós fomos surpreendidos com um voo de teste não tripulado do Dream Chaser, que foi levado por um helicóptero até 3.700 metros de altitude. Ele foi largado de lá, simplesmente, e foi planando até a base, né? A NASA fez mais voos de teste e continua trabalhando nesse projeto, pretendendo botar ele em órbita ano que vem. Era pra ter sido esse ano, né? Mas você sabe o que aconteceu. Espero que isso dê certo ano que vem. Acho que todos nós esperamos. Já tem aí o projeto da SpaceX, que não é um avião sem asa, mas ele usa mais ou menos o mesmo conceito, só não pousa na horizontal. Mas acho que é isso. Era tudo que eu tinha pra dizer hoje. O vídeo ficou um pouquinho grande, eu acho, mas whatever. Se tu achou interessante esse avião sem asa, se você aprendeu alguma coisa, deixa um joinha aí, um like, um gostei, seja lá como você chama, mas isso ajuda bastante. Um abração, espero que o próximo vídeo não demore tanto pra sair quanto esse. É isso. Adeus.